Eu quero começar o sermão dessa noite evocando aqui conceitos culinários. As pessoas que me conhecem mais de perto sabem que, embora eu não cozinhe tão bem, eu gosto de cozinhar. E eu queria então chamar a sua atenção para pensarmos um pouco a respeito do sentido da receita. Para que existe receita? Qual a finalidade de uma receita quando sendo aplicada à culinária? É muito interessante perceber que a receita é quem determina, de maneira eficaz, como o alimento deve ser produzido. Envolve não apenas elementos a serem utilizados, mas a quantidade e o momento de cada elemento compor um todo, para que no final tenha-se o alimento desejado, com o sabor pretendido, e aquilo possa alegrar não apenas os olhos, o olfato, mas principalmente o paladar. Quando, por exemplo, nós pensamos numa receita de bolo, obviamente existem muitas receitas. Você vai pensar na farinha, qualquer que seja, você vai pensar no leite ou na água, como você desejar usar, no açúcar, no fermento. E a receita vai determinar qual a porção de cada elemento e a maneira de introduzir esses elementos para que no final, depois de ser assado em temperatura adequada, se tenha um bolo cheiroso, bonito e gostoso. E talvez você esteja se perguntando, né? O que, afinal de contas, o conceito de receita tem a ver com o texto que a gente leu? Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para olharmos para esse relato, considerando demais relatos de milagres de Jesus e pensarmos um pouco a respeito de quais elementos bíblicos são necessários para a operação de um milagre. Por isso, o nosso tema nessa noite é exatamente esse: a receita de um milagre verdadeiro. Quero chamar a sua atenção que o texto precedente nos informa que Jesus, pela primeira vez, havia saído do território de Israel. Ele tinha ido para a região de Tiro e Sidom. E em Tiro, ele tem um encontro com uma mulher cirofenícia, que estava completamente desesperada. E ela se prostra aos pés de Jesus, clamando por misericórdia, porque a filha dela estava terrivelmente enferma. Ela estava possuída por um espírito maligno. E Jesus, então, ao se encontrar com aquela mulher desesperada, e nós temos muitos pais e mães aqui, vão entender muito bem o significado de ver o sofrimento de um filho, sobretudo um sofrimento espiritual, como o texto do capítulo 7, versos 24 a 30, descreve então o sofrimento da filha dessa mulher. E Jesus, então, ao ver a fé e a humildade daquela mulher, expulsa o demônio daquela menina. Mas é interessante perceber que Jesus expulsa aquele demônio sem ir àquele lugar, por correspondência. Jesus simplesmente diz que a sua filha está curada. Isso nos faz pensar, irmãos, que Jesus pode fazer o que Ele quiser em qualquer momento com quem Ele quiser. Não existem impossibilidades quando Deus deseja agir em qualquer situação. Deus não conhece limites e é por isso que a fé cristã, a religião cristã, é na verdade baseada na fé em um Deus que intervém na história do seu povo. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho como é conhecido, ele diz algo interessante a respeito da fé que transforma situações. Agostinho diz assim: a fé se ri das impossibilidades. A fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver aquilo que cremos. Meu querido irmão, quando nós olhamos para relatos dos milagres de Jesus, o nosso coração se enche de esperança por sabermos que Deus opera milagres no nosso meio. Não existem situações perdidas quando Deus decide agir em nosso favor. Quer seja de longe, quer seja dando uma ordem, quer impondo as mãos ou colocando as mãos nas próprias feridas, ou ouvindo o clamor de um pai desesperado. Quando Deus deseja agir, não existem impossibilidades.
E quando nós olhamos para o texto que nós lemos nessa noite, nós percebemos então que Jesus se retira da cidade de Tiro e vai para a cidade de Sidom. Mais uma vez eu preciso destacar, Jesus havia estabelecido Cafarnaum como sendo a base missionária para o seu ministério. E ele então andava pelas aldeias, pelas vilas, nas imediações do mar de Genezaré, ou mar da Galileia, como mais comumente é conhecido. E vez por outra, Jesus voltava para a cidade de Cafarnaum e se hospedava, muito possivelmente, na casa do apóstolo Pedro. Agora, pela primeira vez, Jesus decide ir mais longe. E Jesus então vai para essas terras. Sidom ficava aproximadamente 100 quilômetros da cidade de Cafarnaum. E nós sabemos, pelo contexto, que Jesus vai se dirigir, a partir desse momento, para a cidade de Jerusalém. Irmãos, Jesus está no meio do seu ministério. E a esta altura da sua vida, ele já está caminhando no sentido de Jerusalém. Onde em Jerusalém, ele vai realizar o maior de todos os milagres. Não é cura física, não é absolutamente nada daquilo que as pessoas estavam esperando. Jesus vai morrer e ressuscitar para cumprimento das promessas de Deus. O maior milagre da nossa história vai acontecer nas cenas seguintes. Mas antes disso, Jesus chega em Sidom. E quando ele chega naquela cidade, a fama de Jesus havia chegado antes dele. E trouxeram então um homem que era surdo e gago. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente para e pensa, se algo que está ruim, sempre pode dar uma piorada. Geralmente quem é surdo sequer fala. Esse até falava, mas era gago. Parece que a situação desse homem era extremamente difícil. E eles então levam esse homem e eles suplicam para que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Irmãos, percebam, existe uma declaração de fé, de que se Jesus quisesse e impusesse as mãos, ele poderia curar esse homem duplamente, entre aspas, defeituoso. O texto nos diz então que Jesus se retira e leva consigo aquele homem. Jesus sai do meio da multidão. Jesus não impõe as mãos sobre aquele homem. O texto vai dizer que o modus operandi de Jesus, a receita de Jesus para operar esse milagre, foi peculiar. Foi extremamente diferente. Jesus coloca os dedos nos seus ouvidos e coloca saliva na língua daquele homem. É diferente, é no mínimo diferente. O texto nos ensina algo muito importante sobre como Jesus realizou vários milagres, como Jesus se utilizou de vários métodos para comunicar a sua mensagem. E quando nós olhamos para todo o registro neotestamentário, nós perceberemos que tudo o que Jesus fez, cada uma das suas orações, cada um dos seus discursos, as suas atitudes, reações e os milagres, tinham como finalidade comunicar uma mensagem. Então, no curso do seu ministério, Jesus se utilizou de sermões. Quem não se lembra do grande e conhecido Sermão da Montanha, descrito a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus? Jesus se utilizou de parábolas, histórias morais que tinham como finalidade ensinar um princípio espiritual às pessoas de maneira alegórica. Jesus se utilizava, inclusive, das perguntas que os seus perseguidores faziam a ele. Quantas vezes Jesus se aproveitou das perguntas que os fariseus, herodianos, que os saduceus fizeram para Jesus para ensinar-lhes princípios interessantes? Jesus se utilizou de atitudes. Jesus também se utilizou de comportamentos. E no nosso caso, Jesus também se utilizou de milagres. Via de regra, Jesus sempre queria ensinar uma realidade espiritual quando ele realizava curas físicas, emocionais e mentais. Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus não era simplesmente um mero curandeiro, alguém que tocava apenas no corpo das pessoas, que trazia algum tipo de benefício temporal. Jesus fazia isso, mas como meio de comunicar uma mensagem celestial. Os milagres
todos os milagres que Jesus operou no curso do seu ministério, bem como aqueles que foram operados na ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos, tinham como propósito a glória de Deus e a vindicação da autoridade de que Jesus era de fato o poderoso Filho de Deus. Os milagres operados por Jesus, todos eles, tinham propósitos espirituais e apontavam para si mesmo. As pessoas eram beneficiadas, e o benefício das pessoas que estavam sofrendo apontavam para a graça, para o amor e para o poder de Deus em Jesus encarnado. É muito interessante perceber que quando, por exemplo, Jesus curou um cego, Jesus, depois de curar aquele cego, não apenas o curou daquela enfermidade física, como deixou a mensagem. Jesus disse a ele: eu sou a luz do mundo. É interessante também se lembrar, ou nos lembrarmos, quando Jesus multiplica os pães e peixes, Jesus aproveita aquela oportunidade para dizer: eu sou o pão da vida. Existia ali uma motivação que ia além do suprimento das necessidades das pessoas. E eu quero então chamar a sua atenção para aquilo que esse texto nos ensina. E eu quero para isso destacar algumas informações importantes e no final aplicar esse texto à nossa vida, para a nossa edificação. Primeira lição importante: quando olhamos para esse texto, nos parece extremamente claro a compaixão de Deus em relação ao sofrimento das pessoas. Deus não está em silêncio. Jesus encarnado é Deus que tem sensibilidade para com o nosso sofrimento. Irmãos, o relato dos evangelhos é belíssimo quando nós percebemos detalhes que nos comunicam essa verdade. Jesus não deixou de ser Deus quando foi homem. E Jesus não deixou de ser homem durante a sua encarnação. E é muito interessante perceber que Jesus, o Deus homem encarnado, ele olhava para as dificuldades das pessoas e Jesus se compadecia. Muitos são os relatos emocionados a respeito de Jesus. Jesus chora, Jesus se compadece da multidão. Jesus prega um pouco mais quando da ocasião da multiplicação de pães e peixes. Jesus então propõe para os seus discípulos: vamos para um lugar deserto, porque nós precisamos descansar, vocês precisam comer. E aí, o Ministério de Comunicação daquele tempo descobriu para onde eles estavam indo, e a multidão chegou no lugar deserto, que agora não era mais deserto, antes de Jesus e os discípulos. Jesus olha para aquela multidão desesperada, e o texto diz: ele se compadeceu daquelas pessoas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus passa o dia todo ensinando aquelas pessoas. No final do dia, ele vai alimentar fisicamente aquelas pessoas, operando o milagre da multiplicação de pães e peixes. Deus está sensível ao seu sofrimento. Deus conhece a sua angústia. E sabe, irmãos, Deus intervém na nossa história. Nós não estamos sozinhos. O problema é que muitas vezes nós queremos que Deus faça o que nós queremos que Ele faça, do nosso jeito e no nosso tempo. A mulher cirofenícia chega para Jesus: a minha filha está possessa, eu preciso de uma intervenção. Muito possivelmente ela esperava que Jesus fosse à casa dela e pudesse, como de costume, impor as mãos, fazer um certo ritual de expulsão de demônio e a sua filha ficasse bem. Jesus atendeu o pedido, contudo não fez exatamente o que ela queria, ou na forma, na medida que ela queria. Deus opera milagres, irmãos, não necessariamente no nosso tempo e do nosso jeito. Deus tem compaixão dos nossos sofrimentos. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos situá-lo no seu contexto. E eu preciso dizer que esta não é a primeira vez que Jesus vai a esta região. Na verdade, antes Jesus tenta ir para essa região,
Mas quando ele chega na cidade de Gadara, na verdade, antes da cidade de Gadara, Jesus ele atravessa o mar de Genezaré, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, e ele chega nas imediações da cidade de Gadara. Ali havia um homem possesso de espírito maligno, o famoso peladão. O homem que não vestia roupas, ele morava no cemitério, batia em todo mundo e todo mundo tinha medo dele. Jesus então desembarca naquele lugar e aquele endemoniado é liberto pelo poder de Deus, com a ordem de Jesus. Ele é transformado. E é interessante perceber, irmãos, que as pessoas, ao verem que elas tiveram prejuízo, porque é aquele evento, quando aquela legião de demônios pede para entrarem nos porcos, e Jesus autoriza, os porcos então caem precipício abaixo e morrem afogados, o prejuízo financeiro gerado para alguns pecuaristas da cidade de Gadara fizeram com que o milagre da libertação de Jesus fosse desprezado. Era uma clara demonstração de que o dinheiro era mais importante do que a vida daquele endemoniado. Mas Jesus se compadeceu dele. Jesus foi até aquele lugar, entre aspas, apenas para salvar uma pessoa. Absolutamente nada acontece sem propósito. Porque o que acontece na sequência é que esse homem é transformado pelo poder de Jesus. Ele tem um encontro pessoal com Jesus, ele é liberto, ele crê em Jesus Cristo e ele deseja, a partir de então, estar perto de Jesus. Ele pede: Senhor, me deixa ir junto com o Senhor, eu quero andar junto contigo, eu quero me tornar um discípulo do Senhor. E Jesus diz: não, você não vai comigo. Você vai anunciar para Decápolis, uma região de 10 cidades, naquela região, aquilo que eu fiz com você. Naquele momento, então, pela misericórdia de Deus, um ex-endemoniado se torna o primeiro missionário na região de Decápolis. E esta é a razão pela qual, muito possivelmente, quando Jesus chega à cidade de Sidom, as pessoas já o conheciam. Tanto que levaram esse homem surdo e gago à presença de Jesus. Muito possivelmente, irmãos, aqueles que levaram esse homem à presença de Jesus já haviam sido informados sobre ele por esse ex-endemoniado, feito por Jesus agora um missionário. Esta, então, é a segunda oportunidade que Jesus está dando aos moradores daquela região de terem um encontro pessoal com ele. Isso nos ensina muito a respeito do amor de Deus, da graça, da misericórdia do Senhor para com o pecador. É Deus quem insiste em buscar pecadores, transformando-os em seus filhos. Segunda informação importante é justamente a súplica daqueles que estão sofrendo. No verso 32, nós somos informados de que, àquela altura, os moradores de Decápolis acreditavam que Jesus tinha poder para curar. Tanto é que eles levam aquele homem à presença dele. A fama de Jesus tinha chegado ali primeiro do que ele mesmo, do que ele propriamente dito. Como eu disse, muito possivelmente este é o resultado da ação de um ex-endemoniado transformado em missionário na região de Decápolis. Existe algo de interessante acontecendo nesse contexto. Algo de importante nesse verso, que vai além do fato das pessoas daquele lugar levar um enfermo até a presença de Jesus. Eles não apenas acreditam que Jesus pode fazer, mas eles se antecipam e apresentam a Jesus o método que Jesus deveria usar para curar o enfermo. Então pense comigo, as pessoas queriam o bolo pronto, o milagre, e apresentaram para Jesus a receita para que aquilo acontecesse. Eles queriam ver aquele homem curado, e eles não apenas queriam a cura, mas queriam que a cura acontecesse da maneira que eles esperavam que ela deveria acontecer. E sabe o que é interessante? Jesus atende o pedido, o homem é curado, mas Jesus não atende o pedido como eles pediram. Jesus opera o milagre da cura,
mas do seu próprio jeito. Sabe por quê, irmãos? Deus é soberano. Deus tem o seu próprio jeito de trabalhar em nós e através de nós. Deus age no seu tempo, do seu jeito, visando o cumprimento dos seus próprios propósitos. Deus tem os seus próprios métodos para agir. Isso não significa que nós não podemos clamar a Deus por uma intervenção. É lícito, irmãos, que nós dobremos os nossos joelhos, que nós oremos ao Senhor clamando a Deus por um milagre. Mas isso não nos dá o direito de apresentar a Deus uma receita pronta, para que Deus possa então operar a mistura dos elementos que nós estabelecemos para nos dar aquilo que nós desejamos. Deus age conforme a sua livre vontade, operando milagres de maneira extraordinária, como foi o caso, mas também, muitas vezes, na maioria das vezes, de maneira ordinária. Quando eu me referi à receita de um milagre, eu estava buscando chamar a atenção dos irmãos para o fato de que, em primeiro lugar, Deus opera milagres, mas que o elemento essencial na receita que compõe o milagre não são elementos periféricos como tempo e forma, mas a presença e a intervenção de Jesus. Qualquer outra pessoa diferente de Jesus, alheia à vontade de Deus, poderia se compadecer, impor as mãos e nada acontecer. Mas agindo Jesus, até mesmo à distância, como no caso da mulher cirofenícia, o milagre acontece. É muito interessante, por exemplo, quando nós nos lembramos da história de Naamã. Naamã era um grande general sírio, um homem de guerra. E a Bíblia diz que Naamã não era conhecido apenas pela sua valentia e pelas vitórias no campo de batalha. Naamã sofria de um problema muito sério naquele tempo, que era a lepra. E aí, num dado momento da história, ele ouviu dizer que havia um homem de Deus em Israel que poderia ajudá-lo, um profeta que poderia purificá-lo. E isso era algo libertador, irmãos, porque a lepra afastava as pessoas do convívio social. A lepra não mutilava apenas membros do corpo, mas a consciência, a dignidade, a possibilidade de socialização. E Naamã estava caminhando para isso. Um homem extremamente realizado socialmente, politicamente, financeiramente, mas que está caminhando para o abandono por causa de uma enfermidade. E ele então ouve dizer que alguém poderia intervir na sua situação. Bom, se existe uma possibilidade, eu preciso correr atrás. Então o texto bíblico vai nos dizer que Naamã então juntou uma comitiva, pede autorização, juntou uma comitiva e leva muitos presentes para Eliseu. E a história é hilária, irmãos. Porque quando Naamã chega para Eliseu com toda a pompa, autoridade, com presentes que com certeza faria qualquer curandeiro abrir os olhos e fazer aquele plim-plim do cifrão, não funcionou com Eliseu. Porque Eliseu sequer atendeu Naamã, não foi nem na porta ver quem era. Eliseu simplesmente falou para ele: vai tomar banho. Essa foi a resposta de Eliseu para um homem desesperado. Então Eliseu diz para ele: você vai lá, toma banho no Rio Jordão, mergulha, e depois de determinadas vezes você ficará curado. Pense, irmãos, Naamã queria a cura, mas ele sai dali, da presença de Eliseu, extremamente irritado. Porque embora Eliseu tinha feito menção da cura depois do banho, Naamã ficou inconformado, porque ele imaginou que Eliseu faria ali um ritual, qualquer que seja, uma invocação, e de maneira extraordinária algo aconteceria e ele seria purificado. Fato é que ele está agora triste, nervoso, porque afinal de contas na terra dele existiam rios muito melhores, muito mais limpos, e ele sai de lá para ter que tomar banho no Rio Jordão. Então as pessoas que estavam com ele disseram: ô chefe, a gente já andou tanto, custa dar um tibum no rio do povo aqui? Vai fazer lá alguma diferença na vida da gente?
Se o senhor fizer aquilo que o profeta disse, não vai mudar nada. Toma um banho aí. Se nada funcionar, não perdemos nada. E não é que Naamã vai lá, mergulha, e aquilo que para ele era improvável acontece. Às vezes, irmãos, nós reclamamos e murmuramos contra Deus porque as coisas saem do nosso controle. Porque nós pedimos milagres para Deus e nós somos insolentes a ponto de estabelecer receitas completas. Deus, eu quero me casar. A moça tem que ser bonita, rica, crente, assim, assim. É lícito todos esses pedidos. Eu consegui, então você pode conseguir também. Você que está solteiro aí, ó, continua orando, pode ser que aconteça com você. Um milagre. A Yasmin disse que a Fernanda viu Deus em mim. É a única justificativa para ela ter aceitado casar comigo. Mas muitas vezes, nós queremos o milagre do nosso jeito, como Naamã queria. Nós queremos o milagre como as pessoas que levaram aquele homem surdo e mudo. Nós estabelecemos uma receita, um modus operandi para Deus que é livre e age em conformidade com a sua vontade. Nós precisamos entender que a receita para o milagre não está nos métodos, mas na vontade e na intervenção de Deus. Você quer receber o milagre? Procure a presença de Deus. É Deus quem tem poder para transformar a sua vida, para mudar a situação da sua família, para transformar causas perdidas. Nós precisamos nos atentar para estes ensinamentos, para não sofrermos com receitas impotentes, com receitas que nunca dão certo, porque muitas vezes nós estabelecemos métodos que faltam ingredientes importantes. Se faltar Jesus na receita do seu milagre, ele nunca vai acontecer. Por fim, terceiro lugar, o método de Jesus. Jesus fez de fato muitos milagres, mas nenhum milagre foi parecido com esse aqui. Jesus, diferentemente de outros milagres que foi ali operado no meio da multidão, nesse caso, Jesus tira aquele homem dos holofotes. Jesus, com este homem, não deseja simplesmente curar a sua enfermidade física. Jesus deseja, por meio de um diálogo pessoal, transformar o seu coração. Jesus tira aquele homem do alcance dos holofotes, fazendo muito diferente daquilo que nós vemos hoje nas mídias televisivas, onde curandeiros fazem questão de expor pseudos milagres. Jesus tem o desejo de tratar o coração daquele homem. E ele usa o milagre como um meio para alcançar esse coração. A atenção de Jesus para aquele homem demonstra o amor de Jesus para o coração daquele homem. Para transformar não apenas o físico daquele homem, mas para transformar o seu coração. Jesus fez deste milagre mais do que uma mera estatística. É muito interessante, eu não estou dizendo que os milagres são meras estatísticas. Eu estou dizendo que existem relatos que nos dão conta de muitos milagres, como o texto que o PH disse. Muitas pessoas, curas de todas as maneiras. Esta é descrita com Jesus tirando de lado esse homem para ter um tempo a sós com ele. A atenção de Jesus se volta para essa pessoa. Isso nos faz pensar que Jesus, irmãos, tem um relacionamento pessoal conosco. Jesus nos vê no meio da multidão e Ele sabe exatamente a aflição que bate no nosso coração. Jesus não despreza os nossos sofrimentos e as nossas angústias, muito pelo contrário, Ele quer nos oferecer mais do que a solução do nosso problema. Jesus está nos oferecendo um relacionamento que nos faz sentir paz, mesmo em meio às dificuldades da vida. Nós caminhamos um pouco mais para a conclusão do texto e nós somos apresentados, no nosso caso, a uma última lição importante. Jesus cura de maneira completa e imediata aquele homem. Aquele homem não ficou mais ou menos curado. Aquele homem não ficou parcialmente curado.
Jesus não oferece meias soluções, atalhos, paliativos. Jesus intervém, no caso desse homem, de maneira extraordinária, mudando completamente a sua vida. Irmãos, Deus não faz nada mais ou menos. Deus não faz nada de maneira incompleta. Deus não faz nada deixando aspectos importantes para trás. E Jesus, depois de transformar a vida desse homem, dá uma palavra para ele, diz: olha, conta nada para ninguém não, deixa quieto. E aí nós percebemos aqui uma diferença de Jesus entre a ordem que ele deu para o endemoniado. Jesus disse: vai e conta para todo mundo o que eu fiz com você. E agora para esse homem Jesus: vai e não diz nada do que eu fiz. Por que essa mudança na maneira de Jesus se relacionar com as pessoas que foram transformadas? Eu tenho uma proposta de resposta. Jesus estava se encaminhando para Jerusalém. E a esta altura do ministério de Jesus, ele já havia feito milagres o suficiente para demonstrar de maneira inequívoca que ele é de fato o Filho de Deus, o Messias prometido. Então Jesus parece querer chamar a atenção das pessoas para a mensagem que ele pregava e não simplesmente ou tão somente para os milagres que ele fazia. Porque sabe, irmãos, haviam pessoas que estavam ali interessadas naquilo que Jesus podia oferecer e não necessariamente por quem Jesus era. E o nosso relacionamento com Deus está terrivelmente, ou pode estar, terrivelmente comprometido se nós nos relacionamos com Ele apenas por mero interesse temporal. Quer uma demonstração disso? A gente fica crente quando está com um problema, né? Descobriu um diagnóstico de uma enfermidade, a crise bate à nossa porta, a gente ora de manhã, de tarde, de noite. A Bíblia que era para ler num ano, lê em 6 meses, 7 meses. Nós nos esforçamos além da conta. As coisas se estabilizam, o que a gente faz? Eu já li a Bíblia toda mesmo, então agora só o ano que vem. Eu já tenho orado tanto mesmo, né? Nós precisamos amar a Deus, principalmente por quem Ele é. Eu não quero aqui, irmão, ser hipócrita a ponto de desconsiderar aquilo que Deus faz em nosso favor. Mas isso é consequência de um relacionamento e não deve ser a causa dele. Eu quero concluir chamando a atenção dos irmãos para o fato de que Jesus opera um milagre na vida de um surdo. E eu fico pensando, irmãos, como esse homem aqui é descrito como um surdo de maneira física. Mas existem várias pessoas que, embora não fisicamente surdas, parecem não ouvir a voz de Jesus. Existem múltiplas manifestações de surdez. Quer exemplos? Surdez congênita. É quando alguém nasce surdo, nunca ouviu nada. Existem pessoas que sofrem de surdez temporária. Ouvia, mas num determinado momento deixou de ouvir. Existem pessoas que sofrem de surdez artificial, como é no caso de um estrangeiro, que embora esteja ouvindo o que as pessoas estão dizendo, não consegue entender nada. A pessoa ouve, mas não entende o que as pessoas estão conversando. O Azaf, conversando comigo ontem ou hoje, disse: papai, eu já sei falar inglês. Eu disse: Azaf? Aí ele disse umas 2 ou 3 palavras, disse: nossa, onde você aprendeu isso? É que na Conferência Fiel, a conferência para pastores e líderes, vem pessoas de muitos lugares, inclusive de fora do Brasil. E aí, nos parquinhos, playgrounds, tem feed de gente dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa. E aí ele ouviu as crianças conversando em inglês e ele disse: eu ouvi. Mas o que elas estavam falando? Não sei, eu sei o que é essa palavra. O Azaf, naquele contexto, era um surdo artificial. Ele ouvia tudo, só não entendia nada. Existem surdos assim. Existem pessoas que estão moralmente surdas. Esta surdez são daquelas pessoas, ou atinge aquelas pessoas, que embora ouçam, entendam,
mas nunca se comprometem com aquilo que ouvem. O pior surdo é o surdo espiritual. Surdos espirituais são aqueles que podem até estar no meio da multidão daqueles que creem, mas são incapazes de atender às conversações de Deus, de ouvir a voz de Deus e de compreender a voz do Senhor. Surdos espirituais são incapazes de reproduzir o que a palavra de Deus ensina. Estão em muitas igrejas, ouvindo os mandamentos, mas porque são surdos espirituais, não são capazes de reproduzir tais ensinamentos. Note que a relação entre ouvir a voz de Deus e responder com ação são coisas completamente diferentes. Quem é incapaz de ouvir a palavra de Deus é, infelizmente, um surdo espiritual. Quem é incapaz de ouvir a palavra de Deus será incapaz de obedecer à voz do Senhor. Que Deus abra os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a voz de Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu quero encerrar, irmãos, com um texto de Antônio Vieira que diz assim: o mundo é mais infeliz não pela ausência do amor, não pela ausência de amor do que pela presença do ódio. O mundo é mais infeliz pela omissão dos retos do que pela malícia dos maus. O mundo é mais infeliz pela nudez dos cristãos do que pela lacacidade dos incrédulos. Existem muitas pessoas, assim como existiam várias pessoas naquele contexto de multidão. Alguns homens veem a Cristo e não enxergam nele nada para admirar. Simplesmente não creem. Isso não tem nada a ver comigo. Outras pessoas admiram Jesus, admiram aquilo que Cristo faz, mas apenas admiram. Outros admiram a Cristo, reconhecem a Cristo, mas não adoram a Cristo como seu Deus. Alguns homens não apenas admiram, mas também adoram o nosso Senhor. E eu queria encerrar com uma pergunta bastante provocativa. Nessa multiplicidade de homens que eu acabei de descrever, quem somos nós? Nós ouvimos, entendemos, respondemos com fé, reconhecemos Jesus. Quem somos nós? Esse texto nos ensina, irmãos, que Deus opera milagres hoje em dia, que Ele intervém nas nossas vidas e transforma situações, mas é do jeito dEle. Nós precisamos crer e agir com paciência parece um contrassenso, mas deixar de agir como exercício de paciência é uma decisão, e muitas vezes nós precisamos ter paciência. Nós precisamos continuar crendo que Deus está ouvindo a nossa súplica e que no tempo dEle, do jeito dEle, Ele vai prover um milagre para a glória do seu próprio nome. Reverendo Augusto Nicodemos, ele disse certa vez, respondendo a uma mãe aflita, que orava há anos pela conversão do seu filho e até aquele momento nada havia acontecido. E ela pergunta para ele: reverendo, até quando eu devo orar pelo meu filho? Esta é uma pergunta de um pai, de uma mãe que está desesperado, mas que está cansado porque ora e parece que nada acontece. Reverendo Augusto, de maneira muito sábia, disse para ela: enquanto há vida, há esperança. Meu querido irmão, eu não sei de que milagre você precisa. Eu não sei de que tipo de solução, de que tipo de transformação, mas eu sei que Deus tem poder para fazer. E eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção: Deus pode mudar isso que me causa sofrimento. Mas Deus vai fazer do jeito dEle, no tempo dEle, a maneira dEle. A receita de um milagre não está nas circunstâncias, mas na ação poderosa do Filho de Deus. Tudo o que nós
precisamos fazer é buscar o Senhor com fé, crendo que Ele pode transformar a realidade à nossa volta.